Eu queria refletir nessa noite com você sobre algo que me chamou muito a atenção e pensando no que ministrar nessa quarta, olhando algumas coisas, Deus ministrou meu coração e perguntou para mim: como é que estão os teus olhos? Eu sinceramente foi uma pergunta que eu tive que dar uma resposta a Deus. Isso gerou uma mensagem que eu quero compartilhar com você nessa noite. E eu quero começar essa mensagem fazendo uma pergunta e que você receba essa pergunta e tenha uma resposta. Como estão os teus olhos? E eu convido você a abrir a sua Bíblia. Quantos estão com a Bíblia aí? Levanta a Bíblia aí, bem alto, diga amém. Se tiver alguém que não trouxe Bíblia, aí você ofereça o seu iPad, iPhone. Hoje eu sei que muitas pessoas leem no celular, não tem problema nenhum nisso, desde que o WhatsApp esteja desativado, senão você não consegue se concentrar. Nem sei se pode, existe desativar o WhatsApp? Não tem como, né? Tem? Tem, olha aí. O pessoal ali da tecnologia disse que tem, depois me ensina. Então, preste atenção. Se você tiver com vontade de ir no banheiro, não vá. Preste atenção naquilo que Deus quer falar do seu coração. Hebreus diz que a palavra do Senhor é mais cortante que uma espada de 2 gumes. Então o que vai ser pregado aqui é a palavra de Deus. Como estão os teus olhos? Então abra sua Bíblia em Mateus capítulo 6, versículo 19 ao 24. Algumas vezes eu vou ler, algumas vezes o Eric vai estar lendo para mim, que eu pedi para ele me auxiliar hoje na leitura. Mateus 6, do versículo 19 ao 24, eu quero ler com você. Eric, você já pode abrir para mim em Lucas 11, 33 ao 36. Quantos acharam Mateus 6, do 19 ao 24? Diga amém. Então, vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor: não acumulem para vocês tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouro no céu, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não roubam e nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Os olhos são a candeia do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será cheio de luz. Mas se os teus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Queridos, a palavra de Deus é muito clara nesse início, e você vai ver que quando ele se refere aos olhos, ele diz: os olhos são a candeia do corpo, se eles forem bons, todo o teu corpo terá luz. Mas você vai ver que essa observação que Cristo fez, ela está entre 2 contextos. O primeiro, ele fala sobre não acumular tesouros na terra. Hoje você ouve muitas pessoas dizer: vamos fazer uma poupança, vamos guardar um dinheiro, que não é errado, é até inteligente. Mas aí não pode estar o teu coração. A tua prioridade não pode ser isso. Aí Jesus diz assim: você precisa acumular tesouro no céu. Gente, como é isso? Acumular tesouro no céu. Apesar desse, dentro desse contexto, aí ele vem e diz: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Aí lá no final ele diz assim: ninguém pode servir a 2 senhores, há de amar um e de aborrecer outro. Ninguém pode servir ao Senhor e às riquezas. Sabe que nesse contexto, para início de conversa, ele quer dizer que você precisa fazer uma decisão de primeiro como é que você vai olhar o acúmulo de riquezas, se vai ser na terra ou se vai ser no céu. Porque se a tua prioridade for somente na terra, aqui vai estar o teu coração, aqui vai estar o teu foco, aqui vai dar a tua prioridade. O que Deus está nos fazendo refletir
você precisa desapegar de tudo aquilo que não é eterno. Porque a casa que você tem, apesar de ser muito bonita, o carro que você tem, apesar de ser muito bom ou não, vai ficar. E um dia tudo vai passar. O que ele está dizendo? Priorize aquilo que é eterno. Aí ele vem dentro de um contexto e diz: se os teus olhos forem bons, como estão os teus olhos? Eric, lê para mim e você pode acompanhar Lucas 11. Se você tiver, querido, com caneta, pode anotar, que depois você estuda na sua casa. Lucas 11, do 33 ao 36. Lê para mim aí com voz de Cid Moreira. Ninguém acende uma candeia e a coloca em lugar onde fica escondida ou debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a no lugar apropriado para que os que entram possam ver a luz. Os olhos são a candeia do corpo. Quando os seus olhos forem bons, igualmente todo o seu corpo estará cheio de luz. Mas quando forem maus, igualmente o seu corpo estará cheio de trevas. Portanto, cuidado para que a luz que está em seu interior não sejam trevas. Logo, se todo o seu corpo estiver cheio de luz e nenhuma parte dele estiver em trevas, estará completamente iluminado, como quando a luz de uma candeia brilha sobre você. Glória a Deus. Os olhos são a candeia do corpo. Vai depender de como você está olhando, querido. A forma que você vê a vida vai determinar a sua alegria de viver em relação a Deus, família, igreja. Deus sempre teve um olhar diferente em relação às pessoas. Você quer ver um exemplo? Quando aquela mulher chegou na casa de Simão e ela começou a beijar os seus pés, ela não era convidada, derramou um vaso, quebrou um vaso de alabastro, começou a ungir os pés de Jesus, chorou em seus pés e começou a ungir enxugar os pés com seus cabelos. O que os homens disseram? Se ele fosse profeta, ele ia saber quem é essa mulher, uma pecadora. Esse era o olhar das pessoas. Qual foi o olhar de Jesus? Um olhar de perdão. Você sempre vai ver que depende dos teus olhos. Por isso que ele está nos fazendo refletir. Como estão os teus olhos? Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Aí eu quero lembrar com você na multiplicação dos pães e dos peixes. Os discípulos, até com boa intenção, porque às vezes a gente tem a boa intenção, mas nem sempre a boa intenção é a vontade de Deus. Naquele momento eles não entenderam a vontade de Deus. Já estava ficando tarde, uma multidão para alimentar no deserto, não tinha que comer. O que os discípulos disseram? Algo muito óbvio, que talvez eu e você falaríamos também. Mestre, já é tarde, não tem um supermercado aberto, e não tem com que alimentar essa multidão. Despede a multidão. Olha o olhar dos discípulos, dos 12, dos apóstolos, para a multidão. Despede. Jesus disse assim para eles: deem vocês de comer. O olhar de Jesus naquele momento foi um olhar de compaixão. Foi um olhar de que você só precisa de uma coisa: ter fé. O milagre eu faço. Eu quero fazer algumas considerações em relação ao olhar. Uma delas você conhece muito bem. Davi. A história de Davi e Golias, todo mundo conhece. O filisteu ficou desafiando muita gente. Quem é que vai me enfrentar aqui? Todos olharam e viram um gigante. Davi não olhou e não focou no gigante. Ele viu o Deus que poderia dar vitória a ele. Você vai ver o grande exemplo depende do seu olhar, daquilo que você está enxergando. Josué e Caleb. Vou resumir a história para você. Moisés enviou 12 espias. Olha, vão lá espiar a terra para ver se a terra é boa. Todos foram lá e viram que a terra era boa. A terra era boa aos olhos de todo mundo. Mas Josué e Caleb, a Bíblia diz que havia um outro espírito sobre eles. Porque 10 disseram assim: a terra é boa. Tem uva, o cacho de uva é tão grande que precisa de 2 homens para carregar. Você imagina? Parece de Itu, né? De tão grande. Mas eles falaram assim: mas lá tinham os filhos de Anak, e eles nos viram como gafanhotos. Era o olhar deles. A Bíblia diz que sobre Josué, Joshua, que é a mesma raiz de Yeshua, Jesus, o ungido, havia outro espírito.
E sobre Caleb havia outro espírito. Eles disseram: existe gigante mesmo, mas nós vamos conquistar. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. E também vale a pena considerar, querido, que tem muita gente precisando de lente, óculos e colírio espiritual. Pois a sua visão de muitas coisas estão equivocadas, embaçadas em relação ao reino de Deus. Que nessa noite Deus nos traga colírio espiritual. Quem quer, diga amém. Eu quero. Lente, óculos, para que a gente possa ver na perspectiva de Deus. Porque tem muita gente equivocada quanto à salvação, quanto a perdão. Você já viu aquelas pessoas, aqui na igreja não acontece, mas tem lugares que acontece, de pessoas que entram na igreja e dizem assim: eu vou sentar longe daquele irmão que eu não suporto ele. Até parece que lá no céu vai ter um lugar à parte para ele. Essa pessoa está equivocada quanto à salvação. Ela está equivocada quanto a perdão. A Bíblia diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Precisamos ter uma vida santa. Santa não é perfeito, santo é separado. É em busca de algo, do ideal que Deus colocou para nós, porque o pecado para a gente é um acidente. Mas as pessoas olham como se o sangue de Jesus fosse um cartão de crédito, que a qualquer momento eu posso usar, toda vez que eu tenho uma atitude inconsequente. E tem muita gente, e eu devo alertar você quanto a essa frase, tem muita gente que usa essa frase para poder justificar os seus erros. Ele diz assim: mas Deus me entende. Deus te entende mesmo. Deus entende que você precisa se arrepender. Agora, entender não significa aprovação de conduta, porque Deus te ama. E a Bíblia diz que Deus disciplina a todo aquele que ama. Você entende que a gente precisa ter uma visão real do que é o Evangelho, do que é a salvação, do que é o perdão, do que é a santidade? Que Deus possa colocar o olhar dele, um óculos espiritual, para que você veja na perspectiva de Deus. Porque a sua visão não pode estar embaçada. Você não pode estar vendo as coisas de uma forma distorcida. Nós cantamos aqui no início do culto e foi profético: abra, Senhor, os meus olhos. Que toda cegueira espiritual caia por terra em nome de Jesus. Eu tenho que fazer algumas perguntas para que você possa refletir. Como eu enxergo Deus e o meu relacionamento com Ele? Quem é Deus para você? Eu estou fazendo você refletir porque você vai entender que a forma que você vê vai justificar a forma que você age. Quem é Deus para você? É aquele Deus punitivo? Vou te castigar, eu vou te jogar um raio daqui. Para muita gente Deus é assim. Quem é Deus para você? É um Deus distante? Mas muito distante, porque Ele é um Deus tão santo. Mas Ele é tão santo, e isso é verdade. Ele é muito santo. Ninguém suportaria a glória de Deus. Moisés, quando disse: eu quero ver a tua glória, ele falou: rapaz, tu não sabe o que tu está falando. Tu não tem ideia do que tu está pedindo. Olha, eu vou fazer passar minha bondade, você vai ficar escondido ali atrás daquela rocha, porque você não tem como aguentar. Deus realmente é muito santo, mas a ideia que muitas vezes as pessoas têm é que Ele é muito distante e que Ele não vai me ouvir. Qual é a imagem que você tem de Deus na sua mente? Aquele Deus do não pode. Ei, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Você sabia que muitas vezes nós temos essa imagem e passamos essa imagem? Aí a pessoa diz: eu não vou para a igreja porque eu não posso beber, eu não posso fumar, eu não posso fazer, não posso. É o Deus do não pode. Não é que não pode, é que existem coisas que me trazem mais felicidade. Quem é Deus para você? A imagem que você tem dele vai justificar a ação que você tem em relação a ele. Qual é a imagem que você tem do relacionamento com ele? Um Deus só do domingo? Só da quarta? Não, um Deus que eu só tenho um momento de oração antes do almoço, ou antes de dormir. E às vezes, quando eu estou com muita preguiça, eu oro deitado. Aí você começa: Senhor meu Deus, o amém vai ser amanhã de manhã, filho. Como diz o pastor José, orar deitado é para quem está na UTI. Querido, tem que ter uma disciplina, senão você dorme.
qual é a imagem que você tem em relação ao relacionamento? Em Provérbios 9:10 diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A imagem que nós precisamos ter de Deus é de um Deus santo, e que precisamos ter temor. Se você sabe, a Bíblia diz, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Você refletir nos princípios da palavra de Deus. O Salmo 63:1 fala sobre buscar a Deus intensamente. Você quer ver como a visão e o olhar que você tem em relação a Deus, o seu relacionamento, vai justificar as suas atitudes? Saulo de Tarso era uma pessoa zelosa, conhecia muito bem a lei, muito zeloso. Teve um momento que, a caminho de Damasco, ele teve um encontro real com Jesus Cristo. Ele mandava cartas para mandar matar os cristãos, ele perseguia a igreja, mas depois que no caminho de Damasco ele encontrou Jesus, ele de perseguidor passou a ser perseguido. Tudo mudou, porque ele começou a enxergar o verdadeiro Deus. Você entende que muitas pessoas estão até hoje decepcionadas com Deus, porque estão vendo Deus de uma forma errada. Estão vendo o relacionamento que tem com Deus de uma forma errada, que Deus é um Deus distante, que é um Deus que não pode te ouvir porque você é muito pecador. Isso é argumento que muitas vezes Satanás tem colocado para te distanciar de Deus. Deus é santo sim, mas Ele é teu Pai, quer ter relacionamento contigo. Ele é um Deus infinito, que não tem limites, mas Ele é um Deus que quer ouvir a tua voz, que Ele quer ouvir aquilo que você está passando e pensando. Se muitas vezes o teu olhar em relação ao relacionamento com Deus e quem é Deus foi dessa forma, que hoje caia sobre os teus olhos colírio dos céus, para que você possa ver, Ele é um Deus santo, mas Ele quer ter relacionamento comigo. Porque na viração do dia, ele queria encontrar com Adão, ele queria saber como é que foi aquele dia. Todos os dias precisamos ter relacionamento com Ele. Deus quer estar perto de nós. A segunda pergunta que eu faço: como eu enxergo a minha família? Abra a sua Bíblia, Eric, abre para mim, em 1 Timóteo 5:8. Você pode abrir, por favor, 1 Timóteo 5:8. Eu já vou abrir aqui em outro texto da palavra de Deus. Pode ler. Quem achou, diga amém. Pode ler. Se alguém não cuida de seus parentes, especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Precisa de legenda? Se não cuida dos seus e da sua família, negou a fé e é pior do que um descrente. Como é que você tem olhado a sua família? Querido, precisamos ter um relacionamento saudável em casa, para que possamos exercer nosso ministério na igreja. Posso ouvir um amém? Amém. Você entende, querido, que os ataques em relação à família é muito grande. Hoje existem leis tramitando no Congresso Nacional que de fato desfavorecem, e a palavra ela é certa, é desconstrução da família. Então, querido, o relacionamento que você tem com a sua esposa, com o seu esposo, com os seus filhos, precisa ser saudável. Eu não estou dizendo que não vai ter briga, porque tem. O casal que diz, eu não brigo, a gente nunca briga, é 100%. Aí você já sabe que ele está pecando, que não existe, é relacionamento. Mas ele está falando aqui do cuidado e do olhar que você tem à família. Precisamos cuidar dos nossos relacionamentos. Ele está nos dando uma dica aqui, que para você exercer o trabalho e o ministério na casa de Deus, precisa ter relacionamento saudável em casa. E ele diz aqui em Gênesis 2:24, por essa razão, o homem deixará pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Outra coisa, depois que casou, quem casa quer? Quem casa quer? Quem ainda não é casado aqui, levanta a mão. Quer casar? Rapaz, teve um irmão que quase fala em mistério aqui, rapaz.
Mas olha só, quem casa quer casa. E o que a gente precisa entender? Que no relacionamento vai ter que desgrudar um pouco de papai e mamãe. Não pode perder o relacionamento, isso não pode. Mas tem mãe que quando o filho casa, liga para a mulher e diz assim: ele escovou os dentes? Você cobriu direitinho ele? É uma dependência que tem. Eu sei que o cuidado ele sempre vai ter que existir, mas a Bíblia diz: deixará pai e mãe e se tornarão uma só carne. Amor, visitar, comprar um presente, isso sempre tem que ter. Mas é o olhar que você tem que ter em relação ao casamento. Muitos casamentos também são comprometidos, porque os parentes, pai e mãe, vivem se intrometendo. Mas você falou isso para o meu filhinho lindo, lindo. O meu tchutchuquinho lindo. Sabe, ele chama aqueles mimos de quando ele tinha 7 anos, primeira série. Porque ainda não leu essa parte, está com uma visão distorcida. Precisa orar, precisa aconselhar, nunca abandonar, mas precisa entender esse princípio. Outro texto da palavra de Deus, Êxodo 20:12, diz assim: honra teu pai e a tua mãe, a fim de que tenhas longa vida na terra que o Senhor teu Deus te dá. Quem é casado não deixou de ser filho, precisa honrar pai e mãe. Quem honra pai e mãe tem vida longa. Querido, honre o seu pai, honre a sua mãe. Você não sabe o dia de amanhã. Tem muitos filhos, talvez tenha alguns hoje aqui, que o que mais queriam era dar um abraço no seu pai e na sua mãe, e não podem, porque desprezaram o momento. Fez uma inversão de valor. Não deixe para você, não vai chorar lá no cemitério, não vai ter uma mágoa daquilo que você teve a oportunidade de fazer e não fez. Faça hoje. Muitas vezes o teu olhar em relação à família está distorcido. Precisa honrar, sim. Eu sou casado há 8 anos. Não casei criança, mas ligo sempre para o meu pai. Não entendi a risada. Bença, conto as coisas para ele. Isso não é ser papaizado, não, mas é ter relacionamento. A honra. Às vezes são atitudes pequenas que vão fazer uma grande diferença. Posso ouvir um amém? Em Josué 24:15 ele diz assim: vocês podem fazer a decisão de vocês, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Devo dizer algo para você, querido. Tenha a decisão de ter a sua família aos pés do Salvador. Eu sempre falo, meus filhos são pequenos ainda, tem um ali, Davi, na igreja. Eu quero que eles sejam igrejeiros, não que só, a igreja vai salvar, não é isso, mas vai gerar um hábito neles. Tem gente que diz assim, pastor Josué já falou isso várias vezes, principalmente quando está fazendo a apresentação de criança: não, eu não vou forçar meu filho, ele faz a escolha dele. Pois é, então quando ele estiver com febre de 40 graus, você pergunta para ele: filho, você quer ir no hospital? Você escolhe. Ou você vai levar ele, porque você sabe o que é o melhor. Ensina a criança no caminho que deve andar. A Bíblia diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Onde estão os pais aqui, os chefes de família? Levanta a mão. Querido, você tem a responsabilidade de conduzir a sua casa no temor do Senhor. A sua esposa, os seus filhos: não, olha, hoje é domingo, verão, não sei o que, vamos para a praia. Eu não estou dizendo que é errado. Hoje a gente tem até a vantagem de ter 2 cultos de manhã, vai para a praia à noite, mas trocar valores, querido, na casa do Senhor. Escola bíblica dominical, tempo do pastor Caio, né? Ainda existe hoje. Espada para o ar, isso me ajudou muito, querido. Espada para o ar, você não sabe nem o que é isso, né? Era para achar o versículo bíblico. Espada para, sabe, são rotinas e hábitos que hoje nos promovem de uma certa forma ao caminho de Deus. Tenha essa atitude para com seus filhos. Não tenha um olhar que a sua família pode ser de qualquer jeito, querido, porque os ataques de Satanás são intensos. O adolescente tem o Biwan, a gente está tendo Summer Festival, está sendo uma benção. Cadê os jovens aí? Eu vou fazer o U também, que eu sou jovem. Uhul! Traga ele para cá. Querido, o diabo tem atacado tanto
eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você pode dizer isso? Levanta sua mão bem alto e diga assim: eu e a minha casa. Diga mais alto: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Dê um forte aplauso a Jesus para que o inferno ouça e saiba que Deus é com você. A Bíblia diz em Atos 16:31: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Agora eu convido você, Eric, pode abrir para mim em Efésios 5, do 22 ao 25. Abra sua Bíblia, por favor. Efésios 5, do 22 ao 25. Diz assim, eu vou ler aqui, Eric. Efésios 5, do 22 ao 25. Diz assim a palavra do Senhor. Quem achou, diga amém. Mulheres, sujeite-se cada um ao seu marido. Aleluia. Como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja, e se entregou por ela, para santificá-la, tendo purificado pelo lavar da água, mediante a palavra. Você entende que muitas pessoas têm olhado de forma errada para a família, porque não estão à luz da palavra. A Bíblia diz que a mulher deve estar submissa ao marido. Submisso não é escravo, é abaixo de uma missão, juntos, como diz uma das nossas canções, em uma só fé e na mesma direção, vivendo as promessas do Senhor, debaixo de uma missão. E maridos, amai as vossas esposas. Você já teve vontade de se separar? De separar não, mas de matar? Poucas vezes. A paciência é necessária no relacionamento. Precisa ter a flexibilidade de mudar quando necessário, de pedir perdão. Isso vai fazer você fluir. Se estiver do lado da esposa aí, aproveita e dá uma bitoca logo aí. Querido, como é que você tem enxergado a tua família? E no versículo 6, mais embaixo, vai dizer: filhos, obedeçam os pais, pois isso é justo. Aí ele diz no versículo 4 do capítulo 6: pais, não irritem seus filhos, antes criem no segundo a instrução e no conselho do Senhor. Precisa ter instrução, caminhando o filho na presença do Senhor. Querido, como eu tenho enxergado a minha família? Terceiro, como eu enxergo a minha igreja e os meus irmãos? Querido, nós precisamos armar a nossa igreja. Sabe por quê? Muitas pessoas às vezes estão decepcionadas com a igreja, até porque a gente tem uma falta de amor muito grande pela igreja. Às vezes a gente olha para a igreja e a gente tem o comportamento de cliente. O comportamento de cliente é aquele que exige tudo, porque ele quer ser atendido, ele quer ser servido. E às vezes nós nos olhamos como donos. Quando tem um problema na igreja, quando alguém fala de alguém, eu pergunto para você: você ora, apazigua ou você fomenta? Qual é o seu olhar em relação à igreja? Porque, querido, problemas existem, nunca vão deixar de existir. Aí tem gente que diz assim: não, mas eu estou mudando de igreja até achar uma igreja perfeita. Querido, repita comigo: igreja perfeita, diga bem alto, igreja perfeita não existe. E quando eu encontrar, não vai ser perfeita, porque eu cheguei lá. Você entende? Sabe por que a igreja, ela é composta por pessoas? Como é que eu tenho enxergado a minha igreja? Será que eu tenho abraçado a visão do nosso pastor de conquistar o Rio de Janeiro, de conquistar esses condomínios, pontões?
Barra Sul, Barra Baile. Quantos creem que podemos fazer isso? Diga glória a Deus. Você precisa amar a sua igreja. A Bíblia diz: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então eu pergunto para você: quem apazigua é filho de Deus e quem fomenta? Você entende, querido, que muitas pessoas saem da igreja por causa de um comentário infeliz nosso? Precisamos amar mais a igreja. Problemas sim vão sempre existir, mas não existe dificuldade para quem ama. Um exemplo que a gente usa muito aqui, você que é pai, já criou filho, sabe muito bem como é isso. Você está com seu filho lá na banheira, dando um banho nele, aí ele faz aquele cocôzinho. Você pega a banheira e joga o filho junto com as fezes, é isso que você faz? Você faz, não presta mais nada, joga tudo fora. O que você faz? Você joga fora o que não presta e o bebê fica, porque ele é importante. Na igreja é a mesma coisa. Joga fora o que não presta e o que é mais importante, cuida e ame, que são as pessoas. Mas é como eu enxergo a minha igreja que vai determinar como eu vou agir. A igreja está só pecado. O cara olha para tudo tem pecado. É como ele está olhando. Às vezes a maldade está nos olhos. Precisamos amar a nossa igreja. Em Mateus 7,5 ele faz uma advertência. Quando o camarada ele quer tirar o cisco que tem no olho do seu irmão e não percebe a trave que tem no seu. Sabe o que ele está dizendo aí? Que você precisa ter senso crítico. Você precisa fazer uma autoanálise da sua vida. Porque às vezes o que você está enxergando, meu Deus, olha a igreja como é que está. Na verdade, não é a igreja que está assim, é a trava no teu olho que está fazendo ver a igreja assim. Em Provérbios 6,16 diz: 6 coisas o Senhor odeia, a sétima sua alma abomina. Ele começa a listar: língua mentirosa, olhos altivos, pés que se apressam para fazer o mal. E a última da lista que Deus abomina é aquele que semeia contenda entre os irmãos. Porque, querido, a igreja do Deus vivo tem como alvo principal propagar o nome de Jesus, discipular, levar as pessoas às águas batismais, levar o evangelho, trazer cura e libertação. Mas muitas vezes o secundário ele entra em cena. O que semeia contenda entre irmãos, a sua alma abomina. Querido, ame a igreja, porque a forma que você está olhando vai determinar. Pessoas, eu respeito muito, de repente, se você teve uma trajetória assim. Eu já passei por 20 igrejas. Eu fico preocupado, porque você precisa entender que Deus tem um propósito e um tempo para realizar em cada lugar que você passou. Mas se você sai porque se magoou, porque se chateou com isso, ou se chateou com aquilo, querido, precisa amar, precisa ter amor. Quem ama se entrega, quem ama perdoa. Quem ama quer estar bem. Quem ama tem a disposição de ter uma conversa para ficar tudo bem. Como é que você tem enxergado a sua igreja e os seus irmãos? O que é a igreja? Em 1 Pedro 2,5 fala sobre pedras vivas. O que é a igreja? Querido, a igreja não é a tenda. Aqui é o lugar que a gente se reúne. Sabe quem é a igreja? Olhe para o seu irmão, dá um sorriso para ele. A igreja é você, diz isso para ele. Sorrindo, não pode ser cara feia. Sorrindo, diz assim: ó, a igreja é você, meu irmão. A Bíblia diz que nós somos pedras vivas. Ele é a pedra maior. E em Mateus 16:18 é onde está a grande revelação do Evangelho, onde Jesus pergunta assim: o que as pessoas estão dizendo quem eu sou? Um Jeremias, outro João Batista ou algum dos profetas. E vocês, quem dizem que eu sou? Aí Pedro vai lá e diz assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus diz para ele assim: não foi carne nem sangue que te revelou, Pedro. Eu porém te digo que tu és Pedro, Petros, pedaço de uma pequena rocha, e sobre esta pedra, a pedra maior, a pedra angular, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. A igreja é dele.
A noiva é do noivo. Só quem pode tocar na noiva é o noivo. A igreja está fundamentada em Cristo Jesus. Precisamos amar a igreja, precisamos amar os irmãos, precisamos ter um olhar de compaixão, assim como Jesus teve um olhar de compaixão com a mulher samaritana, que já tinha 5 homens na sua vida e o 6º não era seu. Ele disse para ela: vai lá e busca o teu marido. Ele olhou para aquela mulher, não como uma prostituta, mas como uma missionária. Não comece a olhar as pessoas e dar nomes, nomenclatura. Aquele é o problemático, aquele é o brigão, aquele é isso. Não, aquele é um filho de Deus, é uma pedra viva, é a igreja de Jesus, que vai expandir, que vai avançar, e as portas do inferno não prevalecerão. Essa é a igreja do Senhor. A 4ª pergunta, e essa faca vem cortando, essa é o selfie. Como eu me enxergo? Faça um autorretrato. Porque na rede social está na moda o selfie, né? Então hoje você pode fazer da sua vida: como eu me enxergo? Querido, senso crítico, autoanálise e humildade são fundamentais. Em 1 Coríntios 11, 28 diz: analise o homem a si mesmo. Querido, precisamos ter senso crítico, ter a capacidade de nos analisar e ver. Porque, querido, tem muita gente, a grande verdade é que se acha, porque prega, ou porque canta, ou porque faz alguma coisa, ele acha mais do que é. Precisamos ter senso crítico e humildade. Querido, entenda uma coisa: decida ser importante e não famoso. Porque, querido, tem gente que é famosa, mas não é importante, e tem gente que é importante, mas não é famoso. O que é importar? É trazer para dentro. Você precisa ser importante nessa vida. Querido, eu sempre digo isso: Jesus está voltando. Quantos creem nisso, que Jesus está voltando? A vida é muito curta para eu fazer dela uma vida medíocre, uma vida pequena, uma vida que não encante ninguém, uma vida que não transborde, que não vá além da borda. Seja uma pessoa importante, que as pessoas levem você para dentro dela. Teve um grande filósofo que disse que no enterro dele, ele quer que escreva uma frase. Ele diz assim: eu não estou mais aqui. Que é uma grande verdade. O que vai fazer a diferença é aquilo que você fez na vida das pessoas. Que você não teve uma vida apoiada só em si mesmo, mas teve uma vida apoiada em encantar, em fazer a diferença, em amar as pessoas. Você tem quantos anos? Você acha que vai... Querido, a morte ela é certa. Todos nós vamos morrer. Você sabe disso. E a morte para você não é um problema, porque ela é um fato. Sabe qual é a preocupação? E que nós precisamos pensar hoje? É o que eu vou fazer da minha vida enquanto a morte não chega. Porque o grau de importância que você tem, de repente você pode ser famoso. Ser importante nem sempre vai ser famoso. Decida ser importante, decida ser relevante, decida ter sucesso. E sucesso também não é fama. No Salmo 1 diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Ele será como árvore plantada junto às correntes das águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cujas folhagens não murcham, e tudo o que ele fizer será bem sucedido, terá sucesso. Aquele que é enraizado na palavra, aquele que está na rocha, ele terá sucesso. Entenda o grau de importância que você precisa ter, que você precisa ser para as pessoas. Querido, como é que você tem visto a sua vida? Lá no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 23 ao 25, fala que a palavra é como um espelho.
Como é que você faz para ver se você está com cabelo bom, se você está bem vestido? Você vai aonde? As mulheres principalmente, no espelho. Mulher adora espelho, principalmente para foto. As fotos na rede social com o espelho refletindo. Agora a Bíblia nos fala vou repetir para você anotar, Tiago, capítulo 1, do versículo 23 ao 25, que a palavra do Senhor, aquele que ouve, é como aquele que contempla a sua imagem no espelho e logo esquece. Você precisa ver quem você é, e quem vai dizer quem você é a palavra de Deus. Porque quanto mais você se aproxima e conhece o Deus vivo, vai mostrar quem você é. Então como é que você tem se enxergado? Você tem meditado na palavra? Quando você medita na palavra, a palavra ela entra em você. Você entende o propósito para o qual foi chamado. Você tem uma vida de relevância. Você tem uma vida que não é uma vida pequena, uma vida medíocre. Deus te chamou para fazer coisas grandes. A forma que você tem enxergado a sua vida vai determinar as suas ações. Eu quero dar 2 dicas aqui para você se enxergar melhor. Quem quer aí, diga amém. Filipenses capítulo 2, do versículo 5 ao 10. E a dica é: siga o exemplo de Jesus. Sabe o que diz? Que mesmo ele sendo Deus, não se usurpou ser igual a Deus. Antes se esvaziou e se humilhou e tomou a forma de servo. Gente, o cara, Jesus, o que tem todo o poder, ele não se usurpou ter todo o poder, ele se esvaziou. Então, tenha uma imagem de humildade. Não se ache, querido, precisamos baixar a bola. Quem faz é Deus. O presidente dessa igreja é o Espírito Santo, que usa a vida do pastor Josué como homem de Deus para guiar essa igreja. Mas quem faz é Deus. A outra dica que eu dou para você está em Lucas 14, do versículo 8 ao 11. Procure sempre os últimos lugares. Porque Jesus, quando estava numa festa, ele observou que algumas pessoas estavam agoniadas para pegar os lugares de honra. Aí Jesus fala: olha, quando você for uma festa, procure os lugares lá de trás. Porque possa ser que o dono da festa te chame e você seja honrado na frente de outros. Se assente nesse lugar. Ou então você pode ser envergonhado por querer um lugar de honra e o dono da festa dizer: olha, vai lá para trás que aqui está reservado para o outro. É a palavra de Deus. Aí você tem senso crítico, aí você tem noção. É a forma que você se enxerga. Certa vez teve um jumentinho que ele estava se achando, cara. Ele entrou numa cidade, todo mundo começou a aplaudir ele. Esse jumentinho. Aí o jumentinho ficou: cara, eu sou o cara. E começaram a abanar para ele, e exaltando, ele se sentiu. Em determinada hora, ele entrou de novo, ninguém curtiu ele. Aí o camarada falou assim para ele: deixa eu te falar, jumentinho. Sabe por que naquela hora tu estava sendo aplaudido? Que quem estava em cima de você era Jesus. Quando entrou em Jerusalém, começaram a ovacionar: Hosana, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Às vezes a gente está sendo aplaudido e está achando que é para a gente. Eu não queria dizer isso, mas nós somos como esses jumentinhos. A honra, a glória é dele. Nós só somos canais, nós somos servos. É para ele. A minha atitude tem que ser de humildade, precisa ser de compaixão. E a quinta, eu encerro aqui. Como Deus vê você e como Ele te viu. O olhar de compaixão sempre existiu. Quando Jesus olhou para Pedro, quando ele negou, foi um olhar de compaixão. Quando Jesus olhou para Jerusalém e chorou, foi um olhar de compaixão. Quando Lázaro morreu e foram dizer para ele: se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido, Jesus chorou, foi um olhar de compaixão. Quando nós entendemos o processo do olhar de Cristo sobre nós, o resto é uma consequência. Você quer ver uma coisa? Você gosta de dar presentes para quem você ama. Você já fez aquela festa surpresa para aquela pessoa que você ama?
e preparou o bolo, e fez muita coisa. O ato de dar presente reflete o amor de Deus na sua vida, porque a gente sempre quer dar o melhor para quem a gente ama, a gente sempre quer dar tudo de nós para quem a gente ama, e você faria isso tudo de novo para o seu filho, a escola que você paga, aquilo que você se esforça para fazer, tudo é porque você ama, querido. Deus também é assim. Você quer ver um exemplo? O mar, a natureza, Deus fez isso, sabe para quem? Para você. O sabor na comida, essa picanha maturada gostosa, Deus colocou sabor para quem? Para você. Ele fez tudo isso porque Ele também gosta de dar presente. Mas eu devo dizer uma coisa para você: nenhum amor revela o maior amor do que o dom da cruz. A Bíblia diz: sem derramamento de sangue não há remissão. Tudo que era necessário para que a gente pudesse ter sido comprado e ter sido pago os nossos pecados era o derramamento de sangue. Mas o que Jesus fez? Ele nos deu vários presentes. Sabe qual foram os presentes? Não foram embrulhados em papéis de presentes, mas foram borrifados com sangue na cruz do Calvário. Esses são presentes que muitas vezes a gente não valoriza. Aquela cuspida que ele recebeu do soldado não era necessário. Ele podia ter revertido tudo aquilo ali. Quando chicotearam eles, era um presente que ele estava nos dando. E sabe por que ele fez tudo isso? Porque ele te amou. Ele olhou para você com um olhar de amor. Reflita comigo, Deus não sabe o que é chegou a tua hora, porque Deus, Ele é Deus antes de qualquer coisa. Tempo existe para mim e para você, mas para Ele é um Deus ilimitado. A Bíblia diz que aquele que era, que é e que há de vir. O tempo Ele não conhece. Agora imagina, o Deus Todo-Poderoso, que tinha a dimensão, não sabia o que era tempo, teve um dia que ele ouviu a seguinte palavra: chegou a tua hora. Ele teve que descer. Ele desceu, viveu como homem. E o Deus que não sabia o que era hora, o que era tempo, que também tinha todo o poder e tem todo o poder, passou a ser limitado em um corpo de um homem. Você imagina, querido? Eu fico imaginando Jesus. Ele tinha que percorrer para uma cidade distante. Ele poderia assim, ele tinha todo o poder. Eu vou me teletransportar. Se você fosse ele, você estava aquele deserto. Pai, eu sou filho de Deus, eu vou pegar água aqui e vou beber água aqui à vontade. Mas um Deus ilimitado desceu e viveu num corpo limitado. Um Deus que não conhecia tempo, viveu e conheceu o tempo. E o que eu mais me impressiona em tudo isso foi quando ele foi coroado por espinhos. Sabe o que espinho representa na Bíblia? Consequência de pecado. Quando Adão pecou, o castigo pelo pecado foi que ele ia trabalhar e da terra viriam espinhos e ervas daninhas. Então espinho na Bíblia significa consequência do pecado. Aquela coroa de espinho, além de ser uma coroa de escárnio, foi uma coroa que emitia um recado para mim e para você. Todos os nossos pecados estavam perfurando o seu coração. Aquela cruz, o Deus que não conheceu o pecado, naquele momento, o seu pecado, foram para Ele. A oração do Getsemane é a oração de alguém que está sendo bombardeado pelo meu e pelo seu pecado. Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade. E sabe o que mais me impressiona em tudo isso? De um Deus que não conhecia o tempo, que desceu e começou a conhecer o tempo, num Deus ilimitado, que passou a viver na forma de homem, tendo sede, tendo fome, tendo calor, tendo frio. Um Deus que carregou todos os nossos pecados. Ele fez tudo isso por você, porque Ele te amou. O olhar dele, todo esse sacrifício, todo esse movimento, foi porque Ele olhou e te amou. Como estão os teus olhos?
precisamos urgentemente entender o olhar de Cristo sobre nós. E consequentemente olhar diferente para tudo. A forma que você está vendo Deus, a sua família, o seu relacionamento vai determinar quem você é. E eu quero profetizar nessa noite que Deus vai derramar sobre os teus olhos um colírio espiritual. Quem deseja isso, diga glória a Deus. Quantos querem isso? Dê um forte aplauso ao Senhor e fique de pé no seu lugar. Chamar o ministério aqui. Eu queria fazer algo diferente nessa noite. Querido, a palavra de Deus diz em Hebreus 4,12 que ela é mais cortante que uma espada de 2 gumes. Quem fala e quem ministra é a palavra. Faça uma autoanálise da sua vida. Como é que estão os teus olhos? Eu quero convidar você nesse momento a sair do teu lugar e vir aqui no altar do Senhor. Eu quero orar por você. Eu quero ministrar sobre a sua vida aquilo que a igreja de Laodiceia precisava. Ela dizia que era rica, mas na verdade era pobre. Sabe qual foi a dica que Deus deu para ele? Compre ouro refinado e colírio para os seus olhos. Eu quero profetizar que se existe alguma cegueira espiritual na sua vida, vai ser quebrada hoje em nome de Jesus. Querido, de repente muitas coisas não têm acontecido na sua vida por causa do olhar. A forma que você tem olhado a igreja, a forma que você tem olhado os seus irmãos, a forma que você tem olhado Deus. Hoje é o dia que Deus pode mudar o curso da sua vida. Levanta as tuas mãos, comece a orar ao Senhor. Você que está aqui na frente, venha, querido, sai do teu lugar. Quero te abraçar, quero te ver. Senhor, nós queremos que o Senhor venha ungir os nossos olhos. Abre, Senhor, os meus olhos. Abra, Senhor. Olhos do meu coração. Quero te ver, Senhor. Quero te ver. Abra, Senhor. Abre, Senhor, os meus olhos. Você vai dizer, Senhor, como é que eu tenho olhado? Eu quero mudar o meu olhar. Meu coração, quero te ver, Senhor. Quero te ver, Senhor. Abre, Senhor, os meus olhos. O Senhor vai começar a derramar sobre você um colírio espiritual. Diga, Senhor, quero te ver. que os meus olhos tenham o teu olhar. Quero te ver, Senhor. Abra, Senhor, os meus olhos. Abre, Senhor, os meus olhos. Olhos do meu coração. Olhos do meu coração. Quero te ver, Senhor. E sobre você repousa uma unção sobrenatural. Quero te ver. Sobre a sua vida, você passa a enxergar de uma forma diferente. Exaltado e bem alto. Há poder no nome de Jesus. Brilhando a luz da tua glória. Derramar. Derrame o teu amor e poder. Pois tu és santo, 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 exaltado e bem alto. Oh, Brilhando a luz da tua glória. há fogo no altar. Derrame o teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Querido, eu quero fazer algo profético nessa noite. Aqueles que podem, tá? É só para aqueles que podem. Eu creio muito nesse gesto, nesse ato que a gente tem. Quem puder se ajoelhar, nós vamos fazer uma oração de contritamento, pedindo perdão a Deus. Você que está aí no seu lugar, se você puder, se eu tenho problema na coluna, mais alguma coisa, eu não posso, não tem problema. A Bíblia diz em 2 Crônicas 7,14: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, se orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei lá do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Nós com nossos joelhos dobrados, nós vamos pedir perdão a Deus, Quero te tocar. porque muitas vezes o nosso olhar tem sido o olhar de julgamento à igreja, aos irmãos, à família, a Deus,
porque tudo que Ele fez foi ter um olhar de amor. Eu queria que você começasse a orar a Deus. Quero te abraçar, quero te ver. Senhor, nós estamos aqui, Deus. Quero te ver. Nós reconhecemos, Pai, que todo o poder vem de Ti. Nós queremos Te pedir perdão, Pai, porque muitas vezes o nosso coração tem estado no secundário e não no principal. Muitas vezes o nosso coração tem se ocupado com as coisas que a traça e a ferrugem corrói. Mas o Senhor foi muito claro na Tua palavra quando o Senhor diz que os olhos são a candeia do corpo. A forma que nós estamos olhando, Deus, muda o nosso olhar. Nós queremos olhar para a nossa igreja e dar tudo de nós para ela. Esse é o ano da maturidade, é o ano do crescimento. É o ano que o Senhor vai fazer uma revolução na nossa vida. Mas para isso precisamos mudar a nossa visão. Te pedimos perdão, Senhor, se muitas vezes olhamos para um filho e dizemos não tenho tempo. Olhamos para o relacionamento com a esposa ou com o esposo e é contrário ao que diz a Tua palavra. Nos perdoa, Senhor. Nós queremos, Senhor, rever os nossos valores. Como diz essa canção, Deus, abra os nossos olhos, que não possamos estar cegos para ver a Tua vontade, aquilo que o Senhor deseja fazer no meio da Tua igreja. Nós Te pedimos perdão, Deus. Nós Te pedimos perdão. Certo, Senhor, de que o Senhor vai fazer algo extraordinário, porque os nossos olhos não serão mais o mesmo. Porque assim como Saulo no caminho de Damasco, que tinha um olhar de repúdio quanto ao povo de Deus, quando ele viu a Tua glória, quando ele viu a Tua luz, ele entendeu que o olhar dele precisava ser igual ao do Mestre. Que os nossos olhos possam ser os Teus olhos, que a nossa voz possa ser a Tua voz, Deus, que possamos expressar, Deus, o que há no mais profundo do Teu coração. A essência, o amor, nos inunda com amor. Nós somos uma igreja cheia de amor. Que haja amor na família, que haja amor nos relacionamentos, que haja amor nas células, que haja amor, Deus, em tudo que possamos fazer. Nós pedimos perdão, Deus, e cremos, Senhor, no avivamento. Nós queremos no avivamento, em algo que o Senhor vai fazer extraordinário, em nome de Jesus. Agora eu convido você a ficar de pé, querido, aí onde você está. Você vai cantar essa canção. Eu quero te ver. Levanta tuas mãos e diz: quero te ver. Cante. Quero te ver.